Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de aprendizado sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Nesse espaço, os nossos entrevistados educam informando e informam educando. Por isso que eu sempre digo, eu aprendo muito com os bate-papos que a gente tem aqui e eu tenho certeza que você também aprende muito. E por isso, eu já tenho um favor para te pedir. Compartilhe, divulgue esse vídeo com a sua rede para que a gente possa aumentar ainda mais essa corrente do bem. Essa corrente que visa fortalecer, visa mostrar que o terceiro setor é importante sim para a nossa sociedade e que cada organização tem de ser valorizada e respeitada no seu território, porque é muito importante o trabalho que cada uma faz. E eu tenho a alegria e a satisfação hoje de receber o Fábio Miller aqui nos estúdios e a primeira coisa que a gente faz aqui é agradecer. Fábio, muito obrigada pela sua presença. Você, Débora, bom demais estar aqui hoje, bom demais poder partilhar um pouco dessas nossas experiências, né? Tendo ouvido outras experiências também, acho que é legal a gente poder ir construindo essas trocas, né? A sociedade, que é um pouco um conceito tão abstrato, né? Ela só se constrói a partir do diálogo e das trocas. E a gente vai fazer muito isso, vamos conversar muito aqui. Mas a primeira coisa que eu peço aqui para as pessoas, Fábio, é que se apresente para o nosso público. Então, por favor, o microfone é seu. Beleza. Bem, eu sou Fábio Miller, sou um homem branco, cisgênero, de 46 anos. Eu atuo na sociedade civil desde muito jovem, então, nos meus 14 anos eu já começo uma atuação muito forte dentro dos movimentos juvenis católicos. Isso traz um embasamento muito forte para a minha atuação e para a minha opção preferencial pelo social, né? Pensar uma sociedade diferente. Minha formação ela passa pelo campo da administração pública e depois da ciência política, sempre com o desejo de atuar em organizações da sociedade civil. Então, chego no CIEDS há 22 anos atrás, o CIEDS tem 26 anos, há 22 anos atrás chego no CIEDS como um assistente administrativo, percorro dentro da instituição diversas posições, né? E hoje estou na posição de diretor executivo, acompanhando aí um pouco de tudo que a organização faz, tentando ter esse olhar um pouco mais macro. Mas eu diria que o Fábio é especialmente uma pessoa totalmente comprometida com uma mudança da estrutura da nossa sociedade. Como é que a gente constrói uma sociedade que seja melhor, mais justa para todo mundo? Acho que isso é a minha grande missão. Então, eu vou aproveitar antes da gente falar do lugar que você trabalha, dessas questões mais técnicas. Vamos falar da tua carreira. E a pergunta que eu tenho a te fazer é possível, então, ter uma carreira de sucesso no terceiro setor? É super possível, Débora. A minha história é bastante peculiar, né? Porque eu, ainda na universidade, passei para um programa de trainee de uma grande multinacional, né? Eu sou nascido em região periférica, no Rio de Janeiro. Minha mãe era caixa de supermercado, estudou até a terceira série do primário. Meu pai taxista, então sou filho de família pobre, né? Investiram tudo que podiam nos meus estudos. Aí eu consigo passar num programa de trainee de uma multinacional. Quando chego lá, eu vejo, gente, isso aqui faz zero sentido para mim. Podia gerar recursos financeiros, mas não fazia sentido de propósito. E aí eu começo a me reconectar e pensar, cara, eu quero fazer alguma outra coisa, né? Eis então que eu conheço o CIEDS por uma outra estratégia. O CIEDS na época fazia pequenos microeditais de financiamento de coletivos. Então eu apresento uma proposta para dar aulas de teatro para crianças carentes do lugar onde eu morava. Tinha uma formação de teatro também. Começo então esse projeto, ganho um financiamento de R$2.000 na época, era para um projeto de 6 meses, e venho para o CIEDS. Um dia estou lá no CIEDS, tem um cartaz assim, precisa-se de administrador. Eu falei, opa, quem sabe aqui eu não consigo construir uma história diferente. E sim, percebo que construí uma carreira dentro do terceiro setor, né? Hoje,
quando a gente vê, e aí vou dizer não só do meu caso, mas conheço diversas pessoas, né? Acho que esse é já um ponto do CIEDS também, que é essa valorização desse capital humano interno, né? Então, se a gente já quer deixar uma dica para as organizações aí da sociedade civil, vamos valorizar as pessoas que trabalham com a gente, que começam conosco. Elas conhecem a realidade, elas sabem a flexibilidade que precisa se ter para gerir uma organização da sociedade civil. Então, isso faz toda a diferença. Creio que sim, que é possível e que cada vez mais esse lugar fica mais possível. Porque, ao mesmo tempo, vai se demandando das organizações da sociedade civil que elas se profissionalizem. Para elas se profissionalizar, a gente precisa que esses talentos, jovens, novos talentos, se interessem por esse campo, né? É lógico que a gente sabe que uma organização da sociedade civil nunca vai te oferecer uma remuneração equiparada a uma multinacional. Mas eu também te diria, pensa, além dessa remuneração, em quais outros ganhos você traz para a sua vida? Quais ganhos de propósito você traz para a sua vida? O que você, enquanto pessoa, está contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa? Então, penso que isso tudo tem que ser combinado, tem que ser colocado nessa equação matemática para a gente pensar carreira no terceiro setor. Mas sim, é super possível, aconselho, venham trabalhar no terceiro setor, faz toda a diferença e é bom demais. Estamos precisando de grandes profissionais, ainda mais, né? E é um espaço de diálogo muito forte, né? Você se sente escutado, você se sente acolhido como você é. Então, isso faz toda a diferença. Fala um pouquinho do CIEDS. Vamos. O que é o CIEDS? Então, o CIEDS é uma organização da sociedade civil, nascida no Rio de Janeiro há 26 anos atrás. CIEDS é um nome grande, né? Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Mas, por incrível que pareça, essa é uma boa história, né? Boa de contar. Quando se pensou o nome CIEDS, na verdade começou a se pensar em seeds, de semente, em inglês. Só que aí ficou pensando, vai pôr seeds muito americanizado, né? Muito nessa perspectiva de que os solos são férteis, faltam às vezes as oportunidades, então os territórios têm as potências. Como é que a gente constrói caminhos para essas plantas florescerem? E aí de seeds veio a sonoridade CIEDS, e aí, ao contrário do que normalmente se faz, que é criar o nome para depois a sigla, a gente cria a sigla para depois criar o nome. Então, a sigla CIEDS nasce, Centro Integrado de Estudos e Programas Sustentável, e depois deriva ao contrário. Nasce a sigla e depois deriva o nome. Eu diria que o CIEDS hoje ele é uma organização grande, né? A gente atua hoje em todo o território nacional, implementamos aí mais de 60 projetos, com a missão de construir redes para a prosperidade. E prosperidade para nós é mais confiança no futuro, é mais saúde, é mais renda, mais educação. É você garantir que todos esses atores públicos, privados, sociedade civil organizada, estão agindo coletivamente em prol do enfrentamento da pobreza, em prol de uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais democrática. Então, como é que a gente consegue juntar atores que inicialmente poderiam parecer que possuem objetivos diferentes em objetivos e causas comuns? Como é que eu junto? Mas essa empresa só pensa no capital. Não, mas pera lá, ela pode pensar em outra coisa também. Será que a gente consegue olhar as mesmas questões por diversos ângulos? Então, o CIEDS hoje é essa organização que aglutina, que constrói tecnologias sociais, agora, sempre a partir do território. Por quê? Nós acreditamos que nós não temos uma receita de bolo. Aliás, fica aqui, acho que mais uma dica, né? Acho que para pensar projetos sociais no contexto social do Brasil, ou da maior parte dos países, a gente tem que lembrar que os problemas sociais são complexos. Então, não existe receita de bolo. A gente vai precisar olhar para cada realidade, dialogar com essa realidade, conhecer essa realidade e deixar que a solução emerja daquela realidade. Não você chegar lá, não, já tenho meu projeto pronto, está aqui, ele vai ser assim, acontece desse modo. Não. Deixa emergir naquele processo de diálogo
ouvindo as pessoas que moram naqueles territórios, porque eles conhecem as soluções. Eles sabem quais são as soluções para os territórios. Só que a gente está muito acostumado também a perguntar sobre o problema. Ah, qual é o problema? Qual é o problema? Aí vira muro de lamentação. Quando eu pergunto, ao invés de perguntar qual é o problema, e pergunto qual é a potência, tá bom, tem o problema. A gente já sabe que tem o problema. Mas qual é a potência desse território? Não, não tem potência. Não, tem potência. Vamos lá, vamos pensar. Nossa, tem a dona Josefa, que tem 86 anos, e ela conhece a história do bairro todo. Tem o seu Mário André, que é dono da padaria, e que todo ano ele faz uma ação solidária. Tem o seu Joaquim, que é professor de matemática e dá aula de reforço para as crianças. Tem mulheres organizadas, produzindo artesanato. Como é que a gente pode, então, organizar essas potências em torno desse território? É por isso que a gente diz, né? O CIEDES não é uma organização de uma causa. Diferente de muitas organizações, nós trabalhamos com educação, O CIEDES trabalha com a causa que é o enfrentamento à pobreza, mas a partir da potência do território. Para isso, sim, a gente pode utilizar estratégias relacionadas à educação, estratégias relacionadas à inclusão social, ao engajamento cívico, ao empreendedorismo, a questões socioambientais. Mas sempre pensando em como é que, a partir da potência desse território, a gente constrói um lugar melhor para se viver. Constrói oportunidade para quem mais precisa de oportunidade. E é uma mudança de chave até para quem faz doação, para organizações da sociedade civil, até para o gestor público, de mudar a chavinha de qual é o problema para qual é a potência. É uma mudança total de chave e eu diria que é uma mudança de olhar, né? Eu passo a olhar para aquele território de outra maneira. Antes, quando eu olhava para aquele território sob a perspectiva de que aquele território era exclusivamente um território de mazelas sociais, eu começo a perceber que aquele território é um território de potências. E potências que podem contribuir para o enfrentamento daquelas mazelas sociais que existem ali, né? Você pega territórios no Rio de Janeiro, totalmente conflagrados por questões de violência, por exemplo, e que você chega lá, tem 50 organizações de base comunitária que estão lá trabalhando cotidianamente para fazer aquele território um lugar melhor. Você chega no Ceará, a gente acabou de realizar um projeto tremendo no Ceará, com 350 organizações de base comunitária, para fortalecer essas organizações que atendem mais de 60 mil famílias. Isso é um dado tremendo. Dizer que isso não é potência é a gente não reconhecer o capital social que está instalado nos nossos territórios. É reconhecer esses saberes, essas identidades, essas culturas e valorizá-las, né? Porque aí não adianta o Fábio, do alto do seu doutorado, dos seus 22 anos de experiência no setor social, chegar, não, Débora, eu tenho a solução para o problema da sua vida. É fácil a gente falar quando a solução é para o problema da vida do outro. Agora, quem tem a solução para o problema da vida da Débora é a Débora. O que a gente pode fazer é ajudar a Débora a encontrar instrumentais, a acessar recursos que a Débora não conhecia, a acessar oportunidades. Fico pensando muito nos jovens, né? Jovens, por exemplo, que estão na transição do ensino fundamental para o médio e que, por vezes, não sabem quais são as oportunidades educativas que existem no ensino médio. Não sabe que existe um ETEC, não sabe que existe um outro tipo de curso profissionalizante que ele poderia fazer. Então, assim, como é que a gente mostra para a sociedade quais são essas oportunidades? Acho que esse é o trabalho que o CIEDES vem fazendo, né? Acho que o CIEDES conseguiu chegar onde chegou porque acredita no potencial dos territórios, né? Porque acredita que cada pessoa possui em si mesma o potencial para fazer a transformação acontecer. Me conta um caso dessa transformação. Vou te contar um caso que para mim assim é tremendo, né? E que eu acho que vou te contar 2 casos, na verdade. Mexe muito comigo.
Um caso de um jovem que vendia cocos na Brasília do pai e que resolve entrar para um programa de empreendedorismo. E hoje ele tem uma das maiores empresas de água de coco congelada no Brasil. Emprega mais de 300 pessoas. Ele vendia água de coco na Brasília do pai, na praia. Só que ele teve uma super ideia e precisava de suporte para estruturar essa ideia, que era: vou fazer um processo aqui de super congelamento dessa água de coco, sem colocar nenhum aditivo, sem colocar nenhum conservante. Essa água de coco vai ser vendida para os restaurantes e eu vou conseguir gerar emprego e renda para outras pessoas. Para mim, esse é um caso tremendo de um jovem que já tinha a ideia, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele precisava acessar oportunidades e recursos. Outro caso, para mim, fala de outro aspecto, que é uma senhora que vivia numa instituição psiquiátrica durante muitos anos, e nós fizemos um trabalho de desinstitucionalização, ou seja, pessoas que não têm necessidade de ficar dentro dessas instituições psiquiátricas poderem acessar residências terapêuticas, conviver coletivamente dentro de casas. Um dia eu estava conversando com essa senhora, ela tinha sido internada aos 13 anos, ela hoje deve ter aproximadamente 65. E eu perguntei para ela, qual que é o principal impacto do projeto na sua vida? E ela me respondeu assim: meu filho, hoje na hora que eu quero dormir, eu posso apagar a luz. É emocionante. A gente às vezes esquece, né, que talvez um dos maiores privilégios da vida é a gente poder fazer as nossas próprias escolhas. E aí, como é que a gente, enquanto sociedade civil organizada, ajuda cada pessoa desse país a fazer, a conquistar, a celebrar as suas próprias escolhas, a celebrar as suas identidades, a celebrar as suas potências, a celebrar o seu fazer, né? A gente fez um projeto agora com comunidades quilombolas de fortalecimento das organizações da sociedade civil que estão dentro dessas comunidades quilombolas. E aí começou-se muito uma conversa, que a gente vai, vamos produzir uma coisa legal, né? E a gente começou, todo lugar que a gente ia, que a gente chegava, em cada comunidade, tinha sempre um aperitivo, um bolo, uma sobremesa, uma comida deliciosa. E a gente falou, gente, vamos produzir um livro com as histórias dessas pessoas e as histórias dessas receitas. Porque senão isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? E hoje a gente está lá. Se você pega, por exemplo, nesse projeto do Ceará, eu tive mais de 50% dessas organizações conseguiram tirar um CNPJ. Organizações que nunca tiveram um CNPJ. E hoje estão formalizadas, fazendo essa transformação acontecer. Então, assim, acho que o CIEDES cresce. Hoje chega em todos os estados do país. Tem mais de 900 profissionais trabalhando, justamente por conta disso. Porque acredita nos territórios. Então também tem isso, se eu vou fazer um projeto no Maranhão, a minha equipe vai ser do Maranhão. Se eu vou fazer um projeto no Ceará, a equipe vai ser do Ceará. É preciso que a gente reconheça esses saberes e esses valores, né? E acho que isso tudo que acabou nos levando aos reconhecimentos que a gente vem recebendo. Que é a minha próxima pergunta. Fale um pouquinho dessa premiação recente. Parabéns já. Pois é, super obrigado, né? O CIEDES, mais uma vez, né, a segunda vez consecutiva, que a gente se mantém no primeiro lugar do ranking The Dot Good. O ranking The Dot Good é um ranking internacional que acompanha organizações da sociedade civil no mundo inteiro a partir de 3 aspectos: inovação, impacto e processos de governança que sejam centrados em pessoas. Então são esses 3 aspectos que eles olham. E o CIEDES foi reconhecido como a melhor organização da sociedade civil brasileira. Isso nos deixa muito, muito, muito honrados. E a 44ª melhor organização da sociedade civil do mundo. A única organização da sociedade civil da América Latina presente
entre as 50 mais. Então, isso para nós é um reconhecimento tremendo. Mas eu diria que é preciso reconhecer todas as organizações brasileiras que estão naquele ranking. Porque é o fortalecimento desse ecossistema que possibilita que a gente vá fortalecendo as outras organizações medianas, as outras organizações de pequeno porte. Então, assim, para nós, esse prêmio, esse reconhecimento faz sentido na medida em que a gente consegue influenciar essas outras organizações a buscarem esses processos, né? Quando você olha para um modelo de governança que seja centrado de fato nas pessoas. Então, o CIEDS hoje, por exemplo, tem uma estrutura de governança onde todos os profissionais são envolvidos em círculos de gestão. Então, eu tenho um círculo que é de geração de valor, onde as pessoas discutem os princípios metodológicos do CIEDS. Você tem um círculo que é de sustentação, que vai discutir questões administrativas, questões burocráticas, questões do cotidiano da organização. Você tem um círculo que é de gente-cultura, que vai falar como é que a gente valoriza mais as pessoas dessa casa, como é que a gente trabalha essa cultura institucional. E você tem um círculo de liderança. Dentro desses círculos estão pessoas de todos os níveis hierárquicos. E dentro do círculo, não importa se o Fábio é assistente e a Débora é diretora. Todo mundo pode falar do mesmo lugar. Isso vai construindo uma identidade, um pertencimento institucional que é tremendo, né? Acho que essa é outra boa dica. Construir pertencimento. Garantir que as pessoas estejam conectadas àquilo que elas estão fazendo e que vejam sentido, né? A gente costuma dizer lá no CIEDS muito isso, né? O CIEDS não existe para pagar o salário dos 900 profissionais que trabalham no CIEDS. O CIEDS existe para gerar mais prosperidade. O CIEDS existe para gerar mais confiança no futuro. O CIEDS existe para gerar mais impacto, para gerar oportunidade para quem mais precisa de oportunidade. Então, é a partir dessas conexões da governança que a gente vai estruturando essas formas de fazer e de construir esses caminhos, né? Mas eu, sendo talvez pouco modesto agora, eu diria que eu sou muito orgulhoso de trabalhar no CIEDS. Sou muito feliz de trabalhar no CIEDS. Esses 22 anos que passaram rapidamente, e que, como toda organização da sociedade civil, a gente tem desafios cotidianos, né? Às vezes uma organização pequena pensa assim, mas uma organização como o CIEDS não tem um desafio de captação de recursos. Gente, a gente tem o desafio de captação igual ao desafio de uma pequena organização. Então tem o desafio de como é que vai pagar a conta no final do mês, tem o desafio de como é que deixa todo mundo engajado nas questões, todos os desafios que qualquer organização passa. E a gente precisa estar ali. Agora, acho que a gente pode estar sempre mais junto. Porque é isso, né? Um vai fortalecendo esse outro que está ali. E nesse processo de fortalecendo, nessa rede que vai sendo tecida, né? Nesses laços que vai sendo tecidas. Me vem à cabeça agora o poema do João Cabral de Melo Neto, que fala, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele sempre vai precisar de outros galos. E eu vou aproveitar essa sua experiência de gestão, com essa experiência da gestão de círculos, e aliado a quem está acompanhando a gente, que faz a gestão de uma pequena e uma média organização. É possível fazer essa gestão compartilhada também em organizações de pequeno porte? Super possível, Débora. Como? Primeiramente, minha primeira dica pensa quais são as 3 grandes temáticas que vocês precisam trabalhar. Então, digamos que a gente queira trabalhar uma estrutura de projetos, uma estrutura de impacto e uma estrutura de recursos, sustentabilidade econômica. Se você pensar nessas 3 dimensões, você vai convidar as pessoas do seu grupo que estão na sua organização a se dividirem pelos temas que elas mais se interessarem. Deixa ela ir para onde ela quiser. Não, mas ela trabalha no financeiro, o que ela vai fazer no impacto? Se ela quiser ir para impacto, deixa ela ir. Deixa ela contribuir lá. A partir disso, os grupos escolhem temas para discutirem.
dentro desses temas que estão lá, dentro desses macro temas, né, que a gente deu como exemplo aqui, projeto, impacto e sustentabilidade econômica, construa planos de trabalho curto. Não coloque aquelas metas que a gente nunca vai alcançar. Planos de trabalho curto, de 3 meses. Aí, alcançou esses 3 meses? Para e celebra. Isso é fundamental. Celebra coletivamente com o seu grupo as pequenas vitórias cotidianas. Isso não pode deixar para celebrar só no final do ano, ou só quando ganha o prêmio de melhor organização, ou só quando vai tirar férias. Eu preciso celebrar cada dia as vitórias cotidianas. Então celebra com o seu grupo. Conseguiu melhorar o rascunho do livro caixa? Era só um papel, agora já está num Excel bonitinho, arrumado, que você consegue ter maior controle? Celebra. Celebra com o time. Né? Aliás, essa é uma outra experiência que a gente tem no SEDES que eu acho que vale a pena compartilhar. Além dos círculos de gestão, a gente tem um círculo ampliado, que é de 15 em 15 dias reunimos todo mundo para celebrar juntos. Quais foram as nossas vitórias desses 15 dias que nós queremos celebrar? E o que a gente aprendeu com elas? Como é que a gente celebra? A gente tem vivido numa vida muito acelerada, né? E a gente esquece de celebrar as pequenas vitórias. A gente vai sendo atropelado pelos desafios do cotidiano e esquece de celebrar a vitória do encontro, esquece de celebrar a possibilidade da sistematização de um projeto, esquece de celebrar o impacto na vida do seu Antônio. Então eu diria assim, celebrem. Celebrem com seus pares cada vitória que essa organização alcançar. Diria, acho que um pouco mais, Débora, que eu acho que essa é uma preocupação que me rodeia, que eu gostaria muito de compartilhar aqui, que acho que a gente tem um desafio no Brasil hoje, que é fortalecer essas pequenas organizações, né? A organização da Dona Zezé, que está lá no bairro da Periferia, a Dona Zezé já fez seus 70 anos. A Dona Zezé já está ficando cansada. Quem é que vai assumir aquela organização? A gente precisa promover que as nossas juventudes estejam mais engajadas civicamente para ocupar, para vir para junto da Dona Zezé, para aprender com a Dona Zezé, para ensinar a Dona Zezé, para trocar com a Dona Zezé e a gente fortalecer essas organizações de base comunitária. Porque o nosso capital social está estruturado a partir dessas organizações. Eu não posso perder a organização pequena, do pequeno bairro do Ceará, lá da Barra do Cocó, que está fazendo um trabalho tremendo de reforço escolar. Não posso deixar que essa organização se feche. Então eu acho que nós, que somos organizações maiores, você empresário, você filantropo, que quer ajudar essa causa, acho que é fundamental a gente fortalecer as organizações da sociedade civil de base comunitária, as pequenas e médias organizações do Brasil. E para isso a gente vai precisar chegar informação, como vocês da Escola Aberta têm feito. A gente precisa fazer chegar oportunidades, como o CIEDES tem feito por meio dos seus projetos, por meio da plataforma Compartilhe, por meio como outras organizações têm feito. E eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais juntos, né? Porque a gente sabe que a gente também só existe enquanto organização porque essas outras organizações nos dão esteio, nos dão base para que nós existamos. Então, eu acho que fica aqui esse convite, esse apelo para os empresários, para os filantropos, ou para o pequeno doador também, né? Acho que a gente também no Brasil tem que superar essa perspectiva de que a doação tem que ser sempre aquela doação muito grande. A doação pequena, ela também é importante, ela também faz a diferença. A doação do bazar, a doação do jantar beneficente, a doação do grupo que está ali junto fazendo a feira no domingo. Isso também faz a diferença para as organizações da sociedade civil. Então, sim, penso que é possível
a gente fortalecer essas organizações, se a gente construir esse modo de atuar mais junto. E essa cultura de doação, ela tem que fazer parte da conversa, do dia a dia das famílias, né? Porque cada vez mais, ao doar, essas organizações também ficam mais fortalecidas para atuarem, melhorarem e ampliarem o seu impacto social. E aquelas organizações que ainda não são registradas, aliás, não são nem organizações, né? São movimentos sociais. Sim, são coletivos, movimentos sociais, pessoas que se juntam em torno de uma causa comum, né? Eu penso que a institucionalização, esse processo de formalização, né? Ele sempre precisa ser uma decisão do coletivo mesmo. Então o grupo precisa sentar, dialogar, dizer assim, nós fazemos essa ação aqui para limpar, deixar o bairro mais limpo, né? Nós queremos que essa ação ela se torne uma ação institucionalizada? Queremos, né? Que é preciso lembrar que isso é assumir também uma responsabilidade. E não estou falando aqui nem só da responsabilidade legal de você ser gestor de uma organização. Eu estou falando de uma responsabilidade ética, né? Que é uma responsabilidade com a sociedade. Opa, eu represento, olha como é que a gente se chama, sociedade civil organizada. Então a gente começa a fazer uma representação do que é a sociedade civil. Então, esse passo da formalização, ele é um passo muito importante para a gente pensar em cada vez dar mais organização às demandas da sociedade civil, né? Porque acho que a sociedade civil organizada ela tem 3 grandes papéis. Um que é vocalizar, dar voz para as demandas da sociedade. Né? Então a gente precisa dar voz para as demandas da sociedade. Se a gente quer um bairro com uma iluminação melhor, é a nossa organização da sociedade civil que tem que dar voz a isso. A gente precisa ser laboratório para as políticas públicas. Né? Então, se a gente executa lá um projeto que é de reforço escolar e que tem um resultado tremendo, a gente tem que trabalhar para que isso vire política pública. Porque a política pública é universalizante. Então, eu vou pensar que o meu projeto serviu como base para estruturar uma política pública no futuro. E a gente precisa ser esse canal que dê esse fortalecimento do capital social como um todo. Ou seja, que a gente garanta que os processos democráticos estão funcionando. Né? A gente falava antes, né? Vou repetir porque acho que é importante. Acho que é preciso lembrar sempre, democracia não é exclusivamente o ato de votar. A gente precisa participar da reunião de pais e responsáveis nas escolas dos nossos filhos. A gente precisa participar da reunião da associação de moradores. A gente precisa participar da reunião de condomínio. A gente precisa se engajar civicamente, né? A gente foi se desengajando, né? Não, isso é problema da empresa. Não, isso aí é problema do Estado. Não, são as ONGs que vão nos salvar. Gente, não dá mais tempo para a gente ficar procurando culpado nem salvador. Ou a gente vai atuar conjuntamente para construir essa sociedade mais justa e mais democrática que a gente quer, ou risca da gente padecer. Então, eu acho que as pequenas organizações elas precisam pensar nisso. Aí precisam pensar na sustentabilidade. Só que não dá para pensar só na sustentabilidade econômica. Porque acho que às vezes a organização ela se perde pensando apenas na questão econômica. Sustentabilidade de uma organização da sociedade civil passa pelo menos por 3 dimensões. Uma sim é a dimensão econômica, né? Mas tem uma outra que é o viés programático. O que eu estou fazendo está gerando o impacto esperado? Está gerando, de fato, efeitos benéficos para aqueles públicos? Ou eu só estou fazendo por fazer, repetindo? Eu preciso aprender com o que eu estou fazendo, eu preciso melhorar o que eu estou fazendo. E essa sustentabilidade programática é fundamental, porque se não houver sustentabilidade programática,
a sua sustentabilidade econômica vai ficar também ali beirando a cair. E a outra coisa que eu diria que é o reconhecimento da relevância social. A gente precisa trabalhar dentro da nossa organização para que pelo menos o nosso território nos reconheça como importante. Porque se o nosso território não nos reconhece como importante, não adianta eu ter sustentabilidade programática e nem econômica. É preciso... Lembra de novo o nome, ó. Sociedade Civil Organizada. Aliás, que avanço não ser mais ONG, né? Que era um horror você ser chamado pelo que você não é, né? Oi, quem você é? Oi, eu não sou a Débora, estou aqui hoje para falar... Não, pelo amor de Deus. Oi, eu não sou o governo. Oi, eu não sou uma organização governamental. Graças a Deus, hoje a gente tem nome. A gente pode dizer, eu sou uma organização da sociedade civil. Nós somos uma organização da sociedade civil. Agora, é lembrar de o que isso representa. Se somos uma organização da sociedade civil, a gente precisa representar esses anseios da sociedade civil, desse grupo que está compondo ali, né? É isso. E vão ser sempre múltiplos anseios. É preciso lembrar disso. E, gente, também não tem problema serem múltiplos anseios, né? É importante a gente trabalhar com essa diversidade, com essa multiplicidade de anseios, de desejos, de vontades. A democracia, ela se constrói nessa arena de disputa. Que a gente não pode ter discurso de ódio, que a gente não pode ter preconceito, que a gente não pode ter mentiras. Isso a gente não pode ter. Agora, que a gente possa ter opiniões diferentes, só se faz democracia com opinião diferente. E que bom que a gente pensa diferente, que chatice ia ser um monte de gente pensando igual. Então, acho que assim, no CIEDS a gente tenta exercitar isso cotidianamente. Fábio, você consegue toda vez tanta coisa, né? Lógico que não. Tem hora que não dá certo. Tem hora que o círculo que você pensou que naquele período ia discutir um pressuposto metodológico que ia funcionar super bem, não funcionou. Agora, por causa disso a gente vai jogar o bebê com a água fora? Não. Vamos lá, vamos olhar. Por que não funcionou? O que eu posso aprender aqui? Né? Acho que isso também é ter uma calma no coração de que às vezes não dá certo. E que às vezes é preciso dar 2, 3 passos atrás para depois dar 5 passos para frente. A gente tem um pouco essa mania, né, de pensar que a vida, o crescimento de organização é uma linha reta, né? E não é, gente, é um espiral, sobe, desce, vai para cima, vai para baixo, para o outro lado, voltou, rodou. Essa é um pouco dessa experiência que o CIEDS vivencia nesse seu caminho para chegar nesse primeiro lugar. Nessa tua experiência de mais de 20 anos, já circulando vários territórios, Brasil todo, como que você vê o crescimento do terceiro setor? Aliás, ele cresceu? Acho que a gente teve um crescimento muito significativo ali pós-Constituição, né, anos 90. A gente teve um crescimento forte da sociedade civil no Brasil. Acho que depois a gente deu uma certa estagnada, ali, final de 2008, esse crescimento ele se estagna um pouco, né? E acho que agora há um novo movimento de crescimento. Mas eu diria que aquele primeiro momento lá, pós-Constituição Federal, de 88, é muito importante para a sociedade civil organizada do Brasil, porque primeiro traz novos parâmetros, né, para essa sociedade civil organizada poder funcionar. Segundo, que a gente já tinha grandes experiências. O Brasil tem organizações da sociedade civil centenárias. Então a gente tinha para quem olhar. A gente não estava saindo de braçada no mar aberto sozinho. Não, tinha referencial brasileiro para a gente poder olhar. Isso é muito importante da gente reconhecer. E a gente tinha esses grupos locais. Acho que agora o que a gente vê emergindo novamente são as juventudes e os seus coletivos. Agora aí emerge outro desafio. Porque, em geral, o que eu tenho observado hoje é que as juventudes, em alguma medida, têm uma
aversão à institucionalização, né? Então, elas querem trabalhar como coletivos, elas não querem a institucionalização. Só que, para a gente poder avançar e poder, por exemplo, influenciar a política pública, eu preciso me institucionalizar. Porque eu só vou conseguir participar de um conselho de direitos, de defesa de direitos da criança e do adolescente, se eu for institucionalizado. Então, aquela coisa que eu falei lá no início, das 3 vocações de uma organização da sociedade civil, e uma delas era influenciar a política pública, inspirar novas políticas públicas, eu preciso estar institucionalizado. Porque senão, como é que eu participo do conselho? Para eu poder dizer, inclusive, olha, essa política aqui não está funcionando bem no meu território. Então, lá no CIEDES, a gente também tem feito muito isso, que é como é que você trabalha com as juventudes esse impulsionamento para a institucionalização. Entendendo, lógico, que talvez hoje essa institucionalização se dê de forma distinta na forma de organização, para eles, organização interna, digo aqui, mas a organização jurídica são os parâmetros jurídicos que a gente tem no Brasil, né? A lei, o nosso marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele traz uma perspectiva muito importante para a gente entender quais são esses espaços de atuação, quais são essas formas em que a gente pode atuar e como é que a gente pode fazer isso. Agora, penso que temos que fomentar ainda mais que as juventudes estejam nesses campos, né? E aí eu penso que a gente precisa trazer mais esses conteúdos para dentro das nossas salas de aula, para os nossos jantares de família, para os nossos papos de domingo. Então, o que é participar civicamente? Participar civicamente também é varrer a calçada. Também é estar preocupado se o outro tem fome, né? Também é estar olhando para o que está acontecendo quando o meu vizinho derrubou a árvore que tinha na casa dele. Então, assim, como é que a gente constrói essa consciência de um bem maior, de um bem coletivo, né? Outro dia me perguntavam assim, Fábio, mas, por exemplo, você trabalha nesses territórios muito pobres, muito difícil, né? Como é que uma família vive com salário mínimo? Eles se ajudam. Num território pobre, se uma família não tem 1 quilo de macarrão, eles dividem no meio, todo mundo, uma família come o meio quilo e a outra o outro meio quilo. É essa cultura de solidariedade que vem aumentando no Brasil, é importante dizer isso, né? Tem um índice que mede solidariedade, isso vem aumentando no Brasil, que a gente precisa consolidar, que a gente precisa estar cada vez mais atento para ela, né? Como é que a gente fortalece uma cultura de solidariedade? Como é que eu fortaleço uma cultura de preocupação com o outro? Não adianta eu me preocupar só comigo mesmo. Não adianta eu achar que uma cidade melhor para mim, ou que se eu ganhar da loto e construir uma casa com segurança, toda grades eletrificadas, que eu vou viver bem. Aí eu vou ficar sozinho do mundo e o resto das pessoas vai ficar seguindo passando fome. Aí é lógico que vai ter sempre alguém que em algum momento da vida vai pensar assim, poxa, por que o Fábio tem aquela casa e eu não tenho? E aí isso vão despertando questões mais difíceis da gente lidar. Então, assim, olhar para a sociedade brasileira hoje, acho que olhar para as questões interseccionais que passam isso tudo, né? Olhar para a questão, por exemplo, do racismo estrutural desse nosso país, olhar para a questão da LGBTfobia que ultrapassa nosso país, olhar para essas questões das mulheres que seguem ganhando menos que os homens no nosso país, são questões fundamentais. E para isso a gente precisa estar organizado enquanto sociedade civil. Porque se o Fábio ou a Débora ficarem sozinhos na praça com suas bandeiras, é muito difícil que eles consigam qualquer êxito. Agora, enquanto sociedade civil organizada, representando um grupo,
representando um coletivo de juventudes, é possível sim construir mudanças, né? A gente fez um trabalho no CIEDES chamado Mobiliza Jovens, com jovens do Brasil inteiro, discutindo o tema da democracia. E a gente conseguiu, a gente conseguiu nada. Eles conseguiram, a gente fomentou, lançar uma candidatura coletiva para a vereança no município em que eles moram. Isso para nós é tremendo, porque se você pensa que um grupo de jovens consegue se juntar para uma candidatura coletiva à vereança, olha que isso diferença faz. E a gente muitas vezes esquece em quem a gente votou no último vereador. A gente não está preocupado com nada disso. Assim, acho que esses temas são muito caros para o CIEDES, né? E acho que a gente pensar só se constrói democracia se a gente enfrentar a pobreza. Se a gente não fizer enfrentamento de pobreza, a gente vai ficar sempre patinando nesse mesmo lugar. Só se constrói democracia se a gente fortalecer as organizações da sociedade civil, e especialmente as pequenas e as médias, que precisam do nosso suporte, que precisam do nosso apoio. O trabalho que a Escola Aberta do Terceiro Setor faz é tremendo nesse sentido. O trabalho que organizações como o CIEDES, como o Sou da Paz, como o SEMPEC, como o Instituto Dara, como Rede Cidadã, como tantas organizações fazem nesse Brasil afora, são trabalhos tremendos. E é isso, né? É a gente acreditar na força da coletividade, né? Ah, não, esse projeto social é meu, fui eu que criei, ninguém pode copiar. Não, gente, copia. No CIEDES a gente quer que vocês copiem. Então os projetos estão lá, descritos no site, quais foram os resultados, quais foram os aprendizados, o que deu certo, o que deu errado. Porque sim, é importante que a gente se copie. E especialmente no que deu certo, né? Até para a gente poder ir aprendendo uns com os outros. E é importante que a gente dialogue mais. É importante que a gente troque mais. E troque de verdade, né? Não aquelas trocas, porque a gente fala muito de diálogo, fala muito de espaços de troca, mas, em geral, eu fico percebendo que muitas vezes parece que a gente está fazendo um discurso para convertido, né? É pastor falando para convertido. Se já está convertido, a gente não precisa falar, né? Como é que a gente fala para as outras pessoas? Como é que a gente fala com você que ainda não é engajado em uma causa social? Como é que eu falo com você que ainda não fez uma doação para uma organização da sociedade civil? Como é que eu falo com você que, por enquanto, ainda não olhou para esse redor e pensou que, junto com os seus vizinhos, você podia pensar uma mudança para o seu território a partir da potência desse território? É você que precisa vir para junto da gente. Porque o que a gente quer é que toda a população brasileira seja uma sociedade civil organizada. Acho que se a gente chegar nesse lugar, a gente consegue ampliar a confiança no futuro, que eu falava lá no início. Porque confiar no futuro não é só a gente achar que amanhã vai ser melhor do que hoje, mas é a gente acreditar que, se eu sou uma mãe, que sim, se eu precisar, tem um hospital funcionando para eu levar meu filho na hora da necessidade. Que sim, tem uma vaga para eu colocar meu filho na creche, para eu poder trabalhar, e essa creche vai ficar aberta até eu voltar do meu trabalho para poder pegar meu filho. É eu acreditar que as empresas, que o governo, que as grandes organizações da sociedade civil, como o CIEDES, estão trabalhando conjuntamente para construir esse país mais justo, mais equitativo, mais democrático. Estão gerando impacto, estão olhando para o que estão fazendo, estão aprendendo com o que estão fazendo. Débora, eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer um país tremendo. O Brasil é um país de potências, são pessoas maravilhosas. Olha, eu já viajei do sul até o norte. Eu aprendo em cada uma dessas viagens
com cada história de Marias, de Josés, de Paulos e Joãos. Cada dia que eu volto de uma viagem, de uma visita de campo, a gente vem com um aprendizado novo. Então, assim, como é que a gente junta o saber e a identidade desse povo para a gente fazer essa transformação que precisa acontecer, para a gente criar oportunidade para quem mais precisa de oportunidade? Sim, no SESI é isso que a gente vem tentando fazer. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho cotidiano, né? Agora, a gente vai precisar sempre de mais gente junto, né? A gente lá no SESI usa uma frase que é muito legal, que é: gente junto é a gente. Gente junto é agente de transformação. Gente junto é agente de mudança. Então, se a gente for junto, a gente pode fazer essas mudanças acontecerem, a gente pode construir uma sociedade mais próspera, a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais democrática. Fazendo um pouco por dia, começando pelo simples, mas fazendo. Exatamente. Não precisa, é aquilo que eu falei, né? Não coloca uma meta para 8 anos, nem para 5 anos, nem para 1 ano. Coloca uma meta curta. Vai trabalhar o planejamento da sua organização? Trabalha com 3, 6 meses. Gente, a gente está vivendo num mundo que muda tão rápido, né? E começa a pensar também, acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer enquanto organização da sociedade civil hoje, que é, especialmente nesses campos da inovação, né? Como é que a gente, por exemplo, aprende com a inteligência artificial? Será que a inteligência artificial já pode ajudar as organizações da sociedade civil, né? A, de repente, melhorar a escrita de um projeto, de repente, a traduzir com outras palavras aquela narrativa. E a gente que é do terceiro setor da sociedade civil, né? A gente tem um monte de palavra que parece que só a gente usa e ninguém mais entende. E aí a gente fica pensando um pouco nisso, né? Porque também é preciso falar a língua desse outro, né? Você tinha me pedido para dar boas dicas. Acho que essa é outra boa dica. Lembra que é preciso você falar a língua do outro. Então, se você está falando com um financiador, pensa como falar com ele. Você está falando com uma pessoa da comunidade, pensa como falar com ela. Você está falando com uma criança, pensa como falar como uma criança. Você está falando com um jovem, pensa para falar como um jovem, né? Sempre é importante a gente pensar quais são esses lugares de fala e a gente garantir, especialmente, por exemplo, se forem jovens, coloca jovem para falar com jovem. Eles vão se entender muito melhor do que... Imagina, eu tenho 46 anos, já estou chegando ali no meio século, né? Então, como é que a gente consegue garantir que a gente está falando a língua desses nossos públicos? Porque a gente possa ser compreendido. Exato, que a gente possa ser entendido, né? Que a gente não está falando uma língua que só a nossa cabeça está entendendo, né? Acho que pensar... E acho que olhar para essas dimensões que o prêmio The Dot Good aponta também é sempre muito importante, né? Eles falam, então, de impacto. Então, a gente falou um pouco disso aqui, né? Que é olhar para a gestão dos seus indicadores, dos seus processos de monitoramento, que resultados você está gerando, né? Lembra que é mais do que dizer, esse ano a gente deu 10 horas de reforço escolar. Tá, beleza, isso é um dado importante. Mas o que essas 10 horas de reforço escolar geraram nessa criança? Tenta pensar um pouco nisso. Eu gosto muito daquela coisa dos 5 porquês. Vai perguntando por quê. Por que isso? Mas por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Então, acho que essa dimensão é importante. Inovação. A gente precisa inovar, né? Se a gente quer resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. E inovação, gente, aí acho que trago aqui uma perspectiva que também é importante lembrar. Inovação, a gente não está falando só de tecnologia, de utilitários tecnológicos.
Porque muitas vezes quando a gente fala a palavra inovação, vem à nossa mente a questão dos utilitários tecnológicos. Não. Inovação pode ser você usar uma técnica de diálogo diferente com o grupo. Inovação é você fazer de um modo que gere mais resultado, que gere mais efeito, um modo mais eficiente, um modo melhor. Então pensa como é que você está gerando essa inovação no seu projeto. O que você está aprendendo com o que você está vendo? E uma governança que seja centrada em pessoas, né? E aí aqui pessoas no plural. Né? É importante a gente sublinhar, porque senão a gente fala governança centrada em pessoas, a pessoa acha que é da pessoa. E aí faz um modelo extremamente hierárquico, onde só um manda. Não, gente, é uma organização da sociedade civil. É uma gestão que precisa ser compartilhada, que precisa ser partilhada entre essas pessoas, né? Eu costumo brincar, não é uma ING, um indivíduo não governamental, né? É uma organização. Se é uma organização, é feita de pessoas. Pessoas são plurais, são diversas, pensam diferentes, têm histórias diferentes, saberes, identidades diferentes. Então eu diria que, por exemplo, o CIED chega aqui porque aprende a lidar com essas múltiplas diversidades que nos cercam e entende que a solução está no território. É no território que a gente constrói e encontra soluções para aquele próprio território. Cada um fazendo a sua parte, a gente constrói um Brasil mais digno, um Brasil melhor, né? Mas é aquilo que nós estamos falando. Tem de fazer. Tem de fazer. Fábio, a gente já está conversando aqui há quase 1 hora. Nossa! Passa muito rápido quando o papo é bom. E eu já te peço aqui, infelizmente... Não, primeiro, antes de tudo, eu já te faço um convite para uma nova conversa, para que a gente possa falar sobre as perspectivas dos CIEDs, da sociedade, do terceiro setor. Para quem não sabe, gente, primeiro setor são apenas classificações. Primeiro setor é governo, segundo setor mercado, terceiro setor as organizações da sociedade civil. As tendências para os próximos anos, porque isso também impacta no planejamento estratégico das organizações. Né? Então, queria te ouvir mais também sobre isso. Sim. Então, gente, o convite já está feito. A gente vem. Ah, que bom, já está aceito. A gente vem, com certeza. Eu gostaria de deixar aqui para você, para suas considerações finais, por favor. Beleza. Primeiro, super obrigado, Débora, pelo convite, pelo carinho. Vou me dirigir a você que está nos assistindo nesse momento, né? Primeiro eu vou te convidar para visitar o nosso site, nossas redes sociais. Então, nosso Instagram, @CIEDsBrasil, nosso site www.cieds.org.br. Lá você encontra muitas sistematizações das nossas experiências, muito desse nosso modelo de gestão, muito sobre os nossos parceiros, né? Acho que também é importante registrar, Débora, aqui, esse agradecimento a todos os parceiros do CIED, né? Nesses 26 anos foram mais de 800 projetos implementados com mais de 1.000 parceiros. E só foi possível fazer junto com eles, né? Senão não teria sido possível. Então, nosso agradecimento a cada um deles. Mas eu acho que, por fim, para finalizar, eu queria reforçar esse convite para cada pessoa se engajar civicamente na construção de uma sociedade mais justa, na construção de uma sociedade mais democrática. O CIEDS é uma organização. A gente no Brasil nem certeza de quantas organizações temos. Alguns estudos falam em 800 mil, outros estudos falam em 450 mil. Então temos aí até uma disputa conceitual, né? Então, se cada pessoa, se cada cidadão se engajar para construir uma sociedade melhor, para garantir oportunidade para quem mais precisa de oportunidade, para a gente enfrentar esses desafios históricos, como o feminicídio, como o racismo estrutural, acho que a gente sim pode e vai ser uma grande nação. Muita gente fala aquela frase, né, que o futuro da nação
são as crianças, são os jovens. O futuro da nação somos nós, que estamos vivos nesse momento, independente da nossa idade. É com nós que nós vamos construir um país melhor. Gente junta é a gente, né? Débora, obrigado. Adorei, Fábio. Obrigada mesmo pela generosidade, por tudo que você passou pra gente. Eu sempre falo no começo e eu reforço no final. Eu aprendo muito com todos vocês que participam aqui. Obrigada mesmo de coração. Obrigado, meu amor. E eu agradeço você também, a sua companhia desde o início até aqui. Vou pedir de novo para que você compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa corrente do bem para chegar a mais e mais pessoas, assuntos tão importantes para o nosso dia a dia. E mais uma vez, obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!